Temática da nossa segunda palestra, ou primeira, né? Porque ontem foi uma palavra de abertura. É o versículo base do nosso congresso. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis 1, 28. E o tema é crescer e multiplicar, uma prerrogativa da família. Com todos os preparativos para o congresso, eu acabei não encontrando tempo de preparar o PowerPoint. Então falei que eu estou no PowerPoint Roots. Eu vou voltar aos primórdios e vou fazer umas anotações. Então, de repente, você que está muito atrás, se você quiser chegar aqui um pouquinho mais à frente, pode ser que você enxergue melhor. Eu vou tentar fazer uma letra bem grande, mas como a gente tem bastante lugar aqui na frente, se você quiser chegar, eu acho que pode ser mais fácil para você. Gênesis 1, 28. Vamos ler juntos esse versículo? Amém? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém, amém. Bom, Gênesis é um livro muito curioso, por assim dizer, por alguns, por conta do seu conteúdo. E eu imagino que muitas vezes nos falta um pouquinho de entendimento acerca de algumas coisas muito simples, que às vezes a gente escapa. Em primeiro lugar, Gênesis não é um livro de ciências. Então Gênesis não é um livro que está ali tentando ensinar a gente em quanto tempo Deus fez o mundo, quanto tempo que ele levou, se ele estava bem-humorado, se ele não estava, se ele ficou feliz, se ele ficou triste, muito menos qual que é a composição biológica dessa planta, daquele outro componente da terra, e menos ainda se esse negócio foi de barro, não é de barro, é de argila, não, acho que é outro tipo de barro, um barro especial lá da Síria, e Deus soprou. Não é essa a intenção de Gênesis. Gênesis é um livro que quer estabelecer conosco princípios. Por isso o texto começa em princípio. Note, na maioria das traduções está no princípio, mas o melhor entendimento é em princípio. Ali no texto original há uma semivogal, o que não dá para a gente afirmar que tem um artigo definido para falar no. Isso muda radicalmente a palavra princípio. Princípio passa a ser lido não como necessariamente o início de um processo, embora o seja, mas leva o entendimento de princípio para algo mais profundo. Princípio como preceito, princípio como um valor estabelecido, uma relação estabelecida, uma revelação estabelecida, um princípio. E é partindo desse entendimento dessa palavra que eu gostaria de conversar com você. Por quê? Porque princípios exigem ou pressupõem prerrogativas. Todo princípio estabelecido é estabelecido a partir de prerrogativas. E logo de cara, para a gente esgotar o tema e a gente ter mais tempo para conversar, objetivamente falando, o versículo 28, ele dá para nós, ou estabelece conosco, pelo menos 5 prerrogativas. É importante a gente notar um verbo aqui que é presente ao longo de todo o Gênesis, né? E ele se repete no versículo 28, que é o verbo dizer. Disse Deus. O verbo dizer aqui é um verbo interessante, porque dá a ideia não só de proferir palavra, mas de falar ao coração. Dá a ideia de fazer afirmativas, dar significado para algo. Não é simplesmente Deus chegou aqui, deixa eu te falar uma coisa, não. O verbo é mais profundo, o verbo original aqui, que curiosamente é uma palavra amar.
É Deus dizendo profundamente, é Deus falando ao coração. Então, disse Deus os abençoou e lhes disse: número 1, sede fecundos. Número 2, me ajuda aí. Qual que é o segundo verbo? Multiplicai-vos. Terceira, acho que não vai caber. Cabe. Terceiro, enchei. Quarto, sujeitai-a. E o último, domine. Se a gente quiser falar sobre as prerrogativas que Deus estabeleceu na criação da família, e por que a gente está falando criação da família? Porque o versículo 26, faltou eu pulei essa parte anterior, Deus diz: façamos o homem. A palavra homem aqui, opa, chazinho, água, ô igreja abençoada, hein, gente? Obrigado, mano. Chazinho foi o que tinha pedido. A goela estando quente, ela fica mais. Obrigado pela sua compreensão com a minha goela. A palavra homem é Adam, que literalmente significa humanidade. Então é importante a gente entender que Deus não está criando ali o personagem genérico masculino, mas Deus está criando um gênero, uma raça, vamos dizer assim, a humanidade. Então Deus cria a humanidade e começa a trazer essas prerrogativas. Versículo 28, a gente tem as 5 prerrogativas. Vamos entender bem isso aqui. O que Deus está... O que quer dizer o verbo disse? Ou o verbo dizer aqui, como eu disse no começo. Deus está falando ao coração. Deus não está somente proferindo palavras. Deus está estabelecendo o que a gente chama de cultura. Deus está estabelecendo uma cultura, porque Ele está falando ao coração. Ele está trazendo prerrogativas de como a gente deve se relacionar com Ele, com o próximo, com todo o planeta. É importante a gente notar isso. E cada um desses verbos tem um significado muito profundo. Por exemplo, o primeiro verbo, sede fecundos. A palavra aqui dá a ideia de frutificar, dar frutos. Não é necessariamente a questão da fecundidade quantitativamente falando, mas sobretudo qualitativamente falando. Dar frutos ou mostrar-se frutífero. Está falando de vigor, está falando de saúde, está falando de integridade. Fecundidade tem a ver com isso. Essa é a primeira prerrogativa. Segunda prerrogativa, que é o verbo rabá, multiplicai-vos, que a gente logo vai novamente o entendimento quantitativo também não está ligado à questão quantitativa, mas qualitativa, porque esse verbo rabá dá a ideia de tornar-se grande, tornar grande o seu nome, tornar-se conhecido ou tornar-se muitos. Aí sim, são 3 entendimentos básicos para esse segundo verbo. Estão comigo, gente? Amém, igreja? Terceiro verbo, enchei, do hebraico malê, dá a ideia de buscar plenitude, dá a ideia de consagração. É o correspondente grego telos, que dá a ideia de fim, como finalidade. A gente vai falar dessa palavra daqui a pouco. Não fim como encerramento, mas como alcançar a plenitude, cumprir cabalmente a razão de ser. Essa é a terceira prerrogativa.
A quarta, sujeitaia, kabash, dá a ideia para a gente de subjugar, de colocar debaixo, de posicionar-se mediante algo, sujeitar algo. Mas quando a gente chega no quinto, aí é interessante, porque a palavra dominar, ela é uma palavra que amplia. A palavra dominar está ligada com uma coisa que a gente usa na teologia, que é cosmovisão. Dá a ideia de ampliar o domínio. Ampliar a palavra ali é governar. Aí ele começa a dar a ideia de estabelecer o que a gente poderia chamar de estrutura de governo ou estrutura de relação. É a partir desse verbo, por exemplo, que a gente vai entender aquilo que ontem o reverendo Juarez expôs aqui para a gente, os papéis dentro desse gênero humano, dessa relação humana. Aí, para a gente entender melhor isso, é necessário que a gente perceba mais uma coisinha. Como eu disse, gente, eu vou ser meio rápido nesse ponto, porque a gente está lançando base, a gente está falando de princípios, de preceitos. Então, fecundidade, né? Sede fecundos, multiplicar, encher a terra, sujeitai e dominai. Quando a gente pensa nesse verbo dominar, isso aqui vai levar a gente para um outro texto bíblico que vai ajudar a gente a entender melhor essa prerrogativa de crescer e multiplicar, que é o texto de Gênesis 2:15. Se alguém puder ficar de pé e ler para mim Gênesis 2:15, eu agradeço, e a minha voz também. Olha que coisa bacana. Daqui surgem duas palavras: cultivar e guardar. Uau! Se a gente voltar um pouquinho o texto de Gênesis 2, a gente vai encontrar um movimento que às vezes a gente passa reto em Gênesis e a gente não percebe. Olha que coisa interessante. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ponto. Esse é o título. A terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, disse Deus, e Deus vai dizendo as coisas. Perdoe os desenhistas de plantão. Deus vai dizendo e as coisas elas vão acontecendo. Eu sei, está parecendo uma laranja estragada, mas a ideia é que isso aqui seja o planeta Terra. Idêntico. Está precisando do Espírito Santo vir mover sobre as águas, né? Está meio achatado. Aí Deus ia criando, Deus vai dizendo, o verbo hebraico raiar, e vai acontecendo, haja, o verbo haja. Deus diz e acontece. Deus diz e acontece. Aí quando Deus vai criar o homem, porque no primeiro capítulo de Gênesis a gente tem essa narrativa corrida. No segundo capítulo a gente tem a narrativa mais detalhada. Depois você dá uma olhadinha, ele fala lá mais objetivamente como é que ele fez e tal. E o verbo muda. O verbo que antes era haja, agora é o verbo façamos. O verbo hebraico aqui é o verbo azar. E façamos, fazer, se dá a ideia de manufaturar, de trabalho artesanal, de pôr a mão, de se envolver. Aí,
Gênesis capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: e plantou o Senhor um jardim a oriente do Éden. Às vezes nós pensamos que o Éden é o nome do jardim. Éden não é o nome do jardim, gente. Éden é o nome disso aqui, ó, que a gente chama de terra, lugar de delícias. Deus plantou um jardim a oriente do Éden, que se a gente for ler lá, os rios dão para a gente mais ou menos as coordenadas ali onde é a Síria hoje. Ali que Deus plantou, está na Bíblia. Só que a palavra plantar, Deus plantou, é quase que literalmente traduzida: Deus estabeleceu uma cultura. Por isso o verbo cultivar, que é a mesma palavra para culto, relação com aquilo que a gente cultura é o produto da nossa, que resulta da nossa forma de culto com aquilo que a gente cultua. Então, se eu cultuo a Deus, a minha cultura vai advir de quem Deus é. Se eu cultuo o dinheiro, a minha vida vai ser materialista, eu vou ter uma relação de culto com o dinheiro. Se eu cultuo a família, eu vou ter uma relação de culto com a família. Essa é a ideia da palavra cultivar, a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas olha que interessante, Deus criou tudo isso aqui, e Ele estabeleceu um lugarzinho aqui, plantou ali homem e mulher, e aqui dentro Ele parece que trouxe uma amostra de tudo que tinha no Éden, né? Ou em Eretz, que é a palavra hebraica para terra ali. E Ele então, dentro desse jardim, Ele traz duas palavras para a gente que a gente vai trabalhar: cultivar. Deixa eu escrever aqui, vou guardar mais aqui embaixo. Cultivar dá a ideia de trabalhar servindo um ao outro. Leia-se não só pessoas, mas uma relação com o próprio jardim. Por isso que ele vai detalhar, por exemplo, falando assim: ó, você pode comer todas as dos frutos de todas as árvores. Cultiva. E a palavra guardar vocês não conseguiram entender nada, né, irmãos? Mas é uma forma de eu tirar daqui e pôr ali. É literalmente a ideia de observar ou prestar atenção. Essa é a ideia de guardar. Se você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio, a gente conseguir montar essas peças. Deus criou a família dentro de uma cultura, dentro de uma estrutura de relação perfeita. O homem e Deus, a humanidade entre si, a humanidade, o homem entre o seu habitat. E para ficar menos complicado, ele planta um jardim, coloca lá, porque o Éden é muito grande, então ele planta um jardinzinho ali no Oriente e fica lá. Estabelece uma forma, modos viventes. Isso tudo aqui tem um nome. E o nome disso é mandato. Alguém já ouviu falar? Cultural. A teologia chama toda essa primeira parte de mandato cultural. O que é mandato cultural? É Deus criando as coisas a partir de si, estabelecendo, né? Vocês estão conseguindo ver ele? Não, né? Desculpa. Estabelecendo ali uma forma, um modus viventes, baseado nas 5 prerrogativas: sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Mandato cultural. Enquanto a coisa funcionou desse jeito, houve tarde, manhã, o primeiro dia, viu Deus que era bom. Está entendendo? A coisa funcionou. Quanto tempo? Não sabemos. Graças a Deus a gente não sabe por quanto tempo isso funcionou. Mas a Bíblia conta pra gente que aconteceu um BO lá dentro do jardim, você lembra? Deu um BO. E Gênesis capítulo 3 vai contar pra gente o que aconteceu. Gênesis 3, de 1 a 5. Alguém pode ficar de pé e ler para mim bem forte? Dolaci Pijá. Muito obrigado, querida. Olha que interessante. A primeira parte do mandato cultural, disse Deus, né? E Deus os abençoou e lhes disse. Olha para mim aqui. Você tem dificuldade em entender aquilo que Deus disse? Ou pelo menos de ler e interpretar? Alguém tem tanta dificuldade nisso? Eu suspeito que não. É clara a Bíblia. Uma coisa é a gente destrinchar. Mas Jesus de Nazaré sopra dos quatro cantos ao Espírito, é o Ruá. Amém. Isso aqui é efeito, como é que é? É com efeito aqui, Deus se movendo sobre as águas. Vão comigo, gente. Efeito especial. Olha que interessante. A serpente, ela chega, ela vai lá dentro daquele lugar onde Deus havia estabelecido, mandato cultural, ali, tudo funcionando, e ela fala assim: o que Deus disse? Ou seja, ela lança, a meu ver, ela lança um questionamento de natureza. O que Deus disse? E aí ela fala o que Deus disse. E quando chega no versículo 4, na parte B do versículo, ela pega e fala assim: então disse a serpente, novamente, não, você não vai morrer. Então ela lança, além de um questionamento de natureza, ela lança uma negação da cultura que Deus tinha estabelecido. Porque Deus tinha estabelecido um modus vivendi, chamado mandato cultural, e a serpente fala: não, acho que você não entendeu. Foi isso que Deus disse. Mas foi isso que Deus disse. Aí entra uma coisa que, não, e digo mais, versículo 5, perdão, estava passando reto aqui. Olha que petulância. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Ou seja, subjetivamente ela está dizendo que Deus não está sendo honesto, que Deus não está sendo claro. E por fim ela quebra a ordem de domínio, porque no final ela fala assim: porque no dia que você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, no popular, dono do próprio nariz.
O que a gente encontra aqui é o que Tim Keller, da Redeemer Presbyterian Church em Nova York, seu livro Deuses Falsos e outros, como Fé na Era do Ceticismo e outros, ele chama isso aqui de narrativa cultural. E é aqui que entra a nossa conversa. Você fala agora, pastor? A gente precisava estabelecer os preceitos. Qual que é a base da nossa crise? É porque nós temos uma cultura estabelecida por Deus, um modus vivendi estabelecido por Deus, um jeito de ser, de viver e de se relacionar estabelecido por Deus. Mas nós estamos em contato com um mundo que narra isso tudo para nós de uma outra forma, e que apresenta para nós conflitos de valores e princípios estabelecidos por Deus no mandato cultural. Só que assim, isso não é só uma ideia, isso é um fato cotidiano. Porque você chega, por exemplo, você pega até o Samuel acho que mandou no grupo dos pais de adolescentes. Cadê os pais de adolescentes? Ele mandou um vídeo, vocês assistiram o vídeo que ele manda? Ele fala de uma das palestras do Tim Keller, e ele usa um exemplo que o Tim Keller dá na palestra dele, que ele fala assim, por exemplo, se a sua filha chega para você e fala assim, papai, qual é o problema de nós adolescentes, eu e o meu namorado, eu amo o meu namorado, ele me ama, qual que é o problema da gente ter relação sexual? Se a gente se ama. Se for um namoro um pouquinho mais avançado, você ainda tem mais um argumento. Os jovens sabem bem qual que é esse argumento. Nós vamos casar. Qual que é o problema? Está garantido. Aí ele pega e fala assim, não, porque a Bíblia fala pra gente que tudo tem uma hora de acontecer e tal. Aí ela, não, eu só estou perguntando, papai, não é que eu vou fazer, eu só estou querendo entender. Meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que isso já está acontecendo. Por quê? Porque a narrativa cultural coloca isso como natural. Está entendendo? Então essa leitura preliminar de Gênesis narra para a gente não como Deus fez as coisas ou deixou de fazer, mas os conflitos que advêm dessa tensão. Note comigo o que acontece depois desse diálogo. Você vê como que não é tão assim contemporâneo essa coisa da narrativa cultural. O que Deus falou? Deus falou que não podia, não, mas você não entendeu, não é certo que não morrerei e tal. E ele joga um questionamento. Olha o versículo 6, como é que começa? Vendo a mulher. Gente, ela viu aquele jardim todo dia, pressuponho eu, por anos. Mas depois de um questionamento desse, ela passou a ver diferente. Percebe isso? Ela passou a olhar e falou, não é verdade que aquela fruta é mais brilhante, olha, ela é mais vermelha, mais suculenta, é diferente. O olhar muda, a perspectiva muda. Estão olhando para a mesma coisa. E a palavra vendo, o verbo vendo aqui para nós, o verbo ra'ar, dá a ideia de examinar, inspecionar, descobrir as características, não é só de ver. Porque diz lá o versículo 6, vendo a mulher, Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e também o seu marido, deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e vem um outro verbo, e perceberam. Primeiro viu, aconteceu, então percebeu. Esse processo, ver, fazer e perceber, estabeleceu, aqui que estabeleceu a narrativa cultural, o pecado. Porque a palavra percebendo aí dá a ideia de distinguir pela experimentação, reconhecer. É como se ela falasse assim, e agora vem um problema mais grave.
fazendo ponte com o nosso tempo, viu que aquela fruta era mais saborosa, pegou, constatou, de fato. Porque às vezes a gente lê percebendo, já a primeira coisa assim, ui, né? Perceberam que estavam nus. Não, esse perceber, a primeira coisa é, gente, como é que eu não provei isso antes? E isso fortaleceu a ideia do engano que foi lançado. E o que a gente experimenta dentro da família, que cada vez mais nos distancia daquelas 5 prerrogativas, é porque a narrativa cultural nos apresenta, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou usar ela aqui, um mundo com um sabor todo peculiar, como se aquilo realmente fosse melhor. A narrativa cultural passa a ser mais interessante do que o mandato cultural estabelecido por Deus. Eles então, a ideia aqui no versículo 7 é que eles aprenderam outra coisa, ou melhor dizendo, eles consideraram outra perspectiva, eles tiraram uma conclusão diferente. E aí o que a gente passa a notar dos versículos de 8 a 13 é um impacto disso, porque até então tomaram do fruto, consideraram, é bom mesmo, podia terminar aqui a narrativa, acabou, é bom demais. Mas olha, a partir do versículo 8, eles vão lendo, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí começa: não, isso aqui que eu estou vivendo, eu sou vítima de uma sociedade que ensina isso. Isso aqui que eu estou vivendo, eu sou vítima do que eu aprendi na escola. E a gente começa, antes, osso dos meus ossos, agora é a mulher que tu me deste. Ou seja, as consequências disso é que gerou vergonha, percepção das diferenças. Eles passaram a ter medo, passaram a esconder-se um do outro e do próprio Deus. Percebe isso? Como é difícil crescer e multiplicar dentro desse contexto. Como é difícil guardar o mandato cultural mediante uma narrativa cultural tão bem estabelecida. Aí você fala assim: chegou a hora que o pastor vai dar o pulo do gato, resposta dos meus problemas. Porque a pergunta é: como é que Deus resolveu isso? Como é que a gente faz então? E aí entra um outro problema para nós. Porque não tem resposta. Não tem resposta, não tem uma cartilha. Não tem uma cartilha. Mas existem algumas atitudes pontuais que Deus começa a ensinar. Do 14 ao 24, eu não quero ler para a gente ganhar tempo, mas depois você lê, você talvez já saiba o texto. O que Deus fez ali? Eu digo que Deus começou a criar Deus criou um ambiente evangélico. Calma. Não é evangélico como você está imaginando. Eu podia substituir evangélico por evangelical, não sei. O que Deus fez? Deus começou a estabelecer uma contracultura. John Stott, o Luiz talvez me ajude a lembrar, é contra a cultura cristã, não é?
Isso. Ele trabalha isso aqui. Deus começa a estabelecer uma contracultura onde o homem passou a ter necessidades que precisavam ser supridas no relacionamento. Porque a primeira coisa que Deus faz, Deus vai lá e fala para a serpente: ó, sua sentença é essa. Depois Deus chama homem e mulher e fala: vem para cá, deixa eu melhorar essa roupa. E ele troca a roupa deles. Depois ele começa a dizer: olha, a partir de agora, mulher, você vai ter uma necessidade, você vai ter a luz mediante dores e tal. A gente fala: nossa, coitada da mulher. O que Deus está dizendo é assim: você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de um homem do seu lado. Deus vira para o cara e fala assim: olha, você agora vai comer do fruto do suor do seu trabalho. Deus está dizendo para ele: você tem agora pintinho para dar água, como diz na minha terra. Você vai ter que cuidar. Deus começa a criar, ou abrir os olhos. Ele não está criando novo, criar não no sentido de trazer novo, mas ele começa a abrir os olhos para essa nova relação. Por exemplo, a gente pode usar um texto no Evangelho, que é Mateus 24 e Mateus 25. Você não precisa abrir, eu só vou mencionar, que é quase que a transcrição disso aqui. Porque os discípulos em Mateus 24, eles olharam para tudo que Jesus estava pregando e ensinando, e eles tiraram quase que a mesma conclusão. Falaram: nossa, como é que a gente vai resolver isso? Na pergunta deles é: quais os sinais do fim dos tempos? Né? Mateus 24. Aí Jesus fala assim: vede, ninguém vos engane, porque vão se levantar muitos falsos profetas, muitos falarão o meu nome. E ele começa a falar do caos. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá pestes, terremotos, catástrofes e tal. Mas veja, ninguém vos engane, ainda não é o fim. E aí ele fala assim, que muitos serão odiados porque vão pregar o evangelho e tal. E ele fala assim: o amor se esfriará de quase todos por conta da multiplicação da iniquidade. E aí ele fala no final: então o evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Olha para mim, Deus não está dando para a gente uma fórmula. Às vezes nós lemos isso achando assim: bom, então vamos pregar o evangelho para todo mundo, que Jesus volta e acabou o problema. O problema é que não para de crescer, de nascer gente no mundo, né? Então nós vamos ficar aqui eternamente. Porque a questão não é pregar para a última pessoa, para que venha o fim como encerramento. Lembra que eu falei da palavra telos, que está ligado à palavra encher, alcançar plenitude. Telos é uma palavra grega que indica para fim, não como encerramento, mas como finalidade. É quando alcança o seu objetivo. Jesus está falando que o evangelho, ele tem uma finalidade para ser alcançada no meio do caos, que é o que Deus cria aqui no jardim. E aí em Mateus 25, essa conversa continua. Os caras acho que não entendem muito bem. E aí Jesus fala: deixa eu explicar para vocês então aqui, olha. Porque o reino dos céus vai ser assim: a volta do Filho do Homem, ele vai vir e vai separar, como quem separa os cabritos das ovelhas. Porá à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os cabritos, lembra? Aí ele vai falar assim: os que estão à sua direita dirá: vinde, medidos, entrai no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e lembra disso? E aí a pessoa: mas quando que aconteceu? Cada vez que o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E ele diz o contrário para o outro grupo, né? Que vocês não fizeram. O que Deus está falando ali? Ele está criando um ambiente evangélico, onde eu preciso de você, você precisa de mim. Ele está dando um sentido mais aprofundado para o ambiente, para as relações dentro da família. Ele está dizendo assim: não existe fórmula para resolver problemas, mas existem ações que precisam acontecer. A gente não resolve as coisas somente dizendo: a serpente, a mulher que tu me deste deu a fruta, ou não, foi a serpente. A gente não resolve as coisas jogando a culpa um no outro. Você já viu como que na maioria das vezes é assim que a gente tenta resolver as coisas? Lá em casa é assim: eu falo para o Lidiane: amor,
Por que você não fez isso? Por que você não lavou aquela camisa que eu te pedi que eu queria usar ela hoje? Ela fala assim, porque você não pôs para lavar. Aí eu falo assim, mas eu não pus para lavar, porque a hora que você pediu para me lavar, o José estava chorando. Aí ela fala assim, mas eu falei para você que a hora que ele estiver chorando, eu cuidava, você podia fazer outro. Aí eu falo assim, mas eu não entendi, você podia ter me explicado. E fica essa história. É só lá em casa que acontece isso. Né? E a gente fica assim, olha. E na verdade, Deus mostra para a gente em Gênesis ainda um outro exemplo claro disso. Porque daí a gente passa para complicar ainda mais isso aqui. A pergunta que eu fiz outro dia no meu sermão aqui, eu quero repetir, de repente você não estava aqui, né? Que dentro das prerrogativas da família, ou da humanidade, não é esta a maior, mas é uma delas, e importante, principalmente para a gente se perceber, não só como marido e mulher, mas como pai e mãe, a prerrogativa de ter filhos, né? Só que, quais foram os filhos que Adão e Eva tiveram dentro do jardim? Dentro do contexto de mandato cultural? Nenhum. A gente só foi descobrir a paternidade e maternidade, por assim dizer, dentro da narrativa da serpente. Quando o osso dos meus ossos passou a ser a mulher que tu me deste. Quando aquele homem que era o grande cultivador e guardador do jardim, agora é aquele que me acusa, que tenta me fugir da raia, que tenta se esconder, que tenta improvisar com uma folhinha daqui, outra folhinha dali, que não assume o seu papel. Isso é grave. Porque a gente sabe ser cônjuge, mas a gente não sabe ser pai e mãe. Pelo menos dentro do mandato cultural. A gente tem que aprender. Por isso que não tem fórmula. Não tem uma palavra pronta. Não tem resposta pronta. Onde que a gente percebe isso? A história segue. Capítulo 4. Coabitou o homem com Eva. To plec, to play, no head to fly. Do popular, fizeram sexo. Tiveram filhos. Note que, por mais caótico que seja o ambiente, a primeira coisa que eles fizeram, depois de Deus criar um ambiente evangélico, que eu estou chamando aqui, ou faltou eu escrever Mateus 24 e 25, vão chamar isso aqui, ó, de cultura do reino. Na palavra de Jesus é a mesma coisa. Por mais caótico que fosse o ambiente, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar cumprir aquilo para o qual haviam sido criados para fazer. Uma reação. Olha, vamos correr atrás do prejuízo? Não deu tempo da gente fazer lá dentro, vamos fazer aqui fora. Dentro do jardim, fora do jardim, no sentido de contexto, tá, irmãos? E aí nasce Caim e Abel. E aí, a figura de Abel, a gente não teve muito tempo para contar a história de Abel, porque Abel foi morto só porque Deus gostou da oferta dele. Abel é um cara que entrou na história para ser bênção e assassinado. Pronto, acabou a história de Abel. Isso é exemplo de fé lá em Hebreus mais tarde. Acabou. Quem que é o personagem de Gênesis 4? É Caim. E aí, o que acontece? Para não ler a história. Ao cumprir-se os tempos, trouxe Abel das primícias, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, ao passo que Caim trouxe as suas primícias e tal, ou invertido, não sei, depois você... Mas o texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. O que aconteceu? Olha lá. Versículo 5.
capítulo 4. A parte B. Quando Deus não se agradou da oferta, o que o Caim acontece? O Caim irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-se o semblante. Ele entrou em crise consigo mesmo. Do popular, armou o beiço. Não fiz direito. Estou bravo. Como dizer, estou triste. Magoei. Entrou em crise. Será que eu não fiz direito? Será que faltou sal, pimenta, aginomoto, açúcar, sei lá o quê? Faltou creme de leite na salada de fruta que ele trouxe lá. Não sei. Mas não somente consigo mesmo. Ele tem uma crise com o seu irmão. E por assim dizer, com a sua família. Porque os seus pais, você note aí na narrativa de toda a crise de Caim e Abel, os pais não aparecem. Então ele tem crise consigo e ele tem crise com a sua família. Versículos 8 e 9. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse Deus a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele fala, eu sei lá, ele não é problema meu. Vá você mesmo atrás dele, eu sou tutor do meu irmão agora, tem mais o que fazer, Deus. Ele está numa crise familiar, ele não identifica o seu irmão. E aí o resultado disso é que ele entra em crise com Deus. Versículo 4, que a gente leu lá, né? Agradou-se o Senhor de Abel, de Caim sua oferta não se agradou. Versículos 6 e 7. Então disse Deus, porque andas irado, porque descaiu o teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não é isso? Versículos 10 a 14. Disse Deus, o que você fez, rapaz? A sangue do seu irmão clama a mim da terra. Você agora é maldito sobre ela, cuja boca abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a força, serás fugitivo e errante pela terra. Ele entra aqui numa crise com Deus. Mas não bastasse eu ter errado, o meu irmão ter sido privilegiado, agora o Senhor vem e diz para mim que eu estou errado. Olha, não é mais ou menos assim que acontece dentro de casa? A maior parte das crises dos nossos filhos não são dessa natureza. Você não entende, você não me entende. Você não sabe o que eu estou passando. Aí a gente com aquela desculpa boa fala assim, quando eu tinha a sua idade. Aí ele já fala assim, mas quando você tinha minha idade era outro tempo. Não é assim. Vamos para a igreja. Já sei tudo sobre a Bíblia. Aliás, lá aqueles crentes são todos hipócritas. Porque eles falam tudo lá, o povo lá da central, lá eles falam, estou lá na igreja, todo mundo bonitinho, mas depois está todo mundo, se você for à vida, está todo mundo devendo na praça. Não são esses argumentos dentro de casa? Como é que Deus resolve a coisa? A gente encerra olhando o que a gente precisa olhar o tempo todo na nossa vida, queridos. Porque essa história tinha tudo para terminar trágica. E eu desconfio que muitas vezes é assim que a gente lê esse texto. Porque quando Caim chega ao ponto, lá no fundo do poço, e ele lamenta, versículo 13, ele diz assim, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Talvez você olhe para a sua casa, para a sua família, e fale assim, meu castigo é grande demais, eu não posso, essa cruz. Tem crente que fala assim, esse karma. Tem crente que fala, isso é um karma, pastor. Maldição hereditária. É o jeito gospel de falar karma. E a gente, sabe? Quem encontrar comigo vai me matar. Nunca, abre um parênteses, nunca, pelo menos até onde eu já li, nunca antes na história desse país e do mundo inteiro, a gente teve que lidar, psicólogos de plantão me ajudem com esses números, com tanta depressão precoce cronologicamente falando. Criança, 14, 15, com 5, 6 anos de idade, sofrendo de transtorno emocional, fruto de pressão daqui, pressão dali. Não é verdade? Está aqui, ó. Tá bom, Caim talvez não tivesse essa idade, mas nós estamos aqui diante de um quadro de doença
emocional grave. E quando ele fala, quem encontrar comigo vai me matar, aí tudo isso aqui faz sentido. Porque Deus diz assim, versículo 15: qualquer um que matar Caim será vingado 7 vezes. E note agora, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem o quer que encontrasse. Note, antes desse versículo, como é que está Caim? Desgraçado, não é? Sem perspectiva de vida. Depois dessa fala, olha o que acontece com Caim. Versículo 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E se você continuar o texto, você vai ver que ele se casou, teve filhos. Os seus filhos foram importantíssimos para a história da humanidade. Nós estamos falando aqui, queridos, de recomeço, de coragem para recomeçar. Nós estamos falando de ser marcados pela graça de Deus. Essa palavra sinal, palavra original em hebraico, vai ser o correspondente grego para a palavra batismo, uma marca distintiva. O que Deus fez ali foi assim: Caim, qualquer um que encontrar com você vai saber que você é meu. Você é meu. Eu estou comprometido com você, como estive comprometido com seus pais. Desde antes da fundação do mundo, estive comprometido com toda a raça humana. A prova da graça de Deus foi impressa na vida de Caim. Então não tem receita para crescer e multiplicar, a não ser criar um ambiente que contrapõe a narrativa cultural, um ambiente evangélico, uma cultura do reino, onde quando um tem fome, a carência é suprida. Quando um tem sede, a carência. Não estou falando de passar a mão na cabeça, estou falando de perceber as carências, as necessidades, eu estou falando de abrir os olhos. Eu estou falando de sensibilidade, aquilo que Deus fez com Caim. Que quando viu Caim desgraçado, não pesou a mão, mas abraçou, cuidou, proveu o que ele precisa. É assim que a gente cresce e multiplica, queridos. É assim que a gente volta a viver o mandato cultural. É provando da graça, é abrindo a sua vida, ou aproximando-se de Deus de tal maneira que a gente prove da graça de Deus. Amém, queridos?